Nenezinho, agora a gente tem um Nova Iguaçu que tem o Carlos Vitor no comando, a gente ouviu o treinador, mas já queria trazer o confronto, a gente vai falar isso ao longo da semana, da final. Nova Iguaçu, claro, eu não vou perguntar para você quem você acha que é o favorito, que imagino que seja o Flamengo. Mas aí eu te pergunto, quanto você acha que vai dar jogo? Quanto esse Nova Iguaçu pode aprontar de novozinho? Assim, o time do Flamengo, assim, a gente está falando do melhor elenco sul-americano, né? Isso. A gente está falando de um dos melhores treinadores do mundo. Aqui no programa, né, eu e o Pascoal, a gente debate muito sobre, assim, um Flamengo hoje que tem praticamente o mesmo elenco. Claro, chegou o De La Cruz, o Vinha, né, Matias Vinha, mas que não está sendo titular, está sendo o Ayrton Lucas, que ainda é o do ano passado. E chegou também o Léo Ortiz, mas continua a dupla de zaga que era do ano passado. Mas tem o Tite, não é o Vitor Pereira, não é o Sampaoli, sabe? Aquele que quer ser o professor Pardal, fazer muitas mudanças ao mesmo tempo e confundir um elenco que já era muito bom. Então, assim, acho que o Flamengo hoje é um Flamengo que traz uma confiança para o torcedor. O Flamengo tomou um gol no campeonato, foi do Nova Iguaçu, mas foi o Flamengo com sub-23, não foi o time titular do Flamengo. Então, num campeonato todo, esse time titular do Flamengo não tomou nenhum gol. Então, assim, o poderio ofensivo que tem, a qualidade que tem, é claro que a gente aponta e coloca o Flamengo como favorito. Agora, a minha expectativa é de um jogo bom, porque o Nova Iguaçu joga a bola. O Nova Iguaçu também sai para o jogo. É claro que o Carlos Vitor vai, né, ter muito mais precauções, mas não vejo o Nova Iguaçu encolhido lá atrás 90 minutos só de se defendendo. Se o Flamengo não tiver essa postura, e o Tite não é bobo com isso, o Sampaio já me mandou mensagem ontem. Coração, como é que tá e tal? Porque é claro, né, é a minha mãe, é o Flamengo que me criou, é o Flamengo que me projetou, é o Flamengo que me lançou pro futebol, é a minha mãe, me criou. Mas contra o meu filho, né? O Nova Iguaçu eu ajudei a criar, a fundar. Então fica aquela coisa mesmo, né? Para mim é uma final dos sonhos, eu estou muito feliz, porque, né, o Flamengo, que eu tenho a minha história toda, né? Todo mundo sabe da minha ligação, da minha identificação, da minha raiz, né, de rubro-negro, e o Nova Iguaçu, que é a minha cidade, é a minha casa, é a minha terra. Então eu estou muito feliz, e pelo momento Nova Iguaçu. Agora, o Flamengo é favorito, o Flamengo é o favorito. O Flamengo tem tudo, né, nas mãos, depende dele. Agora, tem um amigo meu, Felipe, para encerrar, que fala um negócio para mim. É melhor jogar, hein? É melhor jogar. É melhor jogar. O futebol proporciona isso. O futebol proporciona isso. É o gigante Flamengo, maravilhoso, espetacular, mas contra uma sensação. E isso está trazendo uns comentários, né, uma alegria aqui no Rio de Janeiro, porque é uma final diferente, primeira do Nova Iguaçu, contra o poderoso Flamengo e o jeito de jogar dessas duas equipes que agradam a todos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, o Flamengo passou, quero ouvir você, Pascoal, quero ouvir você, Elton Serra também sobre essa final, mas o Flamengo passou pelo Fluminense. E o Diniz, atual campeão da Libertadores, está aqui, ó, tem sorteio hoje, Libertadores e Sul-Americana, a partir das 7h45, na sequência do UFC. Diniz, estava bravo. Fala aí, Diniz. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso, aí os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim,
criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que tá falando alguma coisa e fazendo muito sucesso. Tava bravo, Fernando Diniz. Eu queria, Pascoal, abrir essa discussão do Fla-Flu com essa declaração mais contundente do Diniz para a gente entrar no Fla-Flu e ao mesmo tempo no Flamengo já nessa final contra o Nova Iguaçu. A minha tendência sempre quando tem esse tipo de discurso é que não identifica a pessoa, né? Isso fica ruim até para ele, né? Porque é como se ele estivesse vociferando e mandando o recado e a pessoa que recebe o recado nem sabe para o que é. Aí todo mundo que está lá se sente constrangido. Todo mundo que está na sala de imprensa, todos nós já estivemos aqui em salas de imprensa e entrevistas, algumas vezes das nossas vidas, né? Então, todos se sentem constrangidos. Pô, será que eu falei alguma coisa? É comigo? Não, é com o Elton? É o Felipe Elzinho? Quem é? Sou eu? A gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe, é um constrangimento geral. Então, a minha tendência é não gostar desse tipo de coisa. Agora, se o treinador fala assim, você falou isso, está errado, você disse isso, vamos discutir a respeito disso, acho legal. O treinador tem o direito de um dia de estar irritado. Ele estava irritado ontem, no sábado, porque o time não se classificou. Mas ele botou o Marquinhos, um canhoto pela direita. Não é a primeira vez que isso acontece na vida. E não é a primeira vez que o Marquinhos joga de lateral direito. Ele jogou com o Rogério Ceni no São Paulo de lateral. Também não é novidade para o garoto, né? Também não é novidade para ele. Ele é bom jogador, mas na ponta direita. Ele dá ponta com a perninha esquerda para dentro, ele é bom jogador. Sim. Agora jogou na lateral. Entendo as necessidades, as ausências, que para mim as ausências demarcaram o time do Fluminense nessa partida. O Flamengo fez um jogo meramente burocrático. Eu esperava mais do Flamengo. O Tite também sai meio que cozi com o time, mas ele não vai falar na entrevista coletiva. Mas ele sabe que o time jogou abaixo do que pode, porque numa condição normal, diante de uma circunstância dessa, os 2-0 é jogar com o regulamento, não pelo regulamento. O Flamengo não jogou pelo regulamento, jogou com o regulamento. Jogou descansando, como a gente diz na gíria do futebol. E aí se classificou. Agora, o primeiro jogo, não. O primeiro jogo é aquela música, não sei quem canta, é Atropelamento e Fuga. Sabe, Automóveis, Atropelamento e Fuga, não tem essa música? Eu me lembro de bastante disso aí. Mas depois o pessoal acha, ver quem canta isso. Foi o que aconteceu no primeiro jogo. Olha, Thiago, são falsos tricolores. Puxa vida, é difícil. O Fernando Diniz tem todo o direito de ficar irritado. Todo o direito. Assim como o jornalista, eu não sei porque hoje tem muita gente que escreve tudo, fala tudo, sobre tudo, e a gente não consegue identificar todos. É uma verdade, porque há uma gama enorme de blogs, de YouTube, com que mais que tem? Do X, do Escambau de Madureira. Olha lá. Do X, do Escambau de Madureira. Eu não sei todos eles, porque tem tanta coisa que você não consegue enumerar todos. E aí, quando você se depara com uma situação que você não gosta, acontece isso que aconteceu com o Fernando Diniz. Né? Eu prefiro do jeito que saiu o treinador do Vasco da Gama. Fez um trabalho horroroso ontem. Mas ele saiu matando no peito e saindo para jogar. Eu errei. O primeiro que errou aqui sou eu. A responsabilidade é minha. Mata no peito e sai para jogar. Eu quero te ouvir também, Elton, mas já vai trazendo também, por favor, o Flamengo para a jogada. Sim, porque obviamente o Diniz estava desconfortável depois de ser eliminado para o Flamengo. Então vamos entender a participação do Flamengo nessa insatisfação do Diniz e ao mesmo tempo projetar o que esse time está mostrando ser capaz com muita solidez defensiva também. Primeiro que quando o Fernando Diniz fala sobre as críticas, é sinal de que ele ouve, lê, assiste em algum momento isso. Porque ele não tirou do nada, né, que alguém fez críticas ao trabalho dele. Então, eu espero que ele ouça também para não ficar nervoso pelo que contam para ele, porque também tem cada fogo amigo. A vida de mercador é muito complicado. Vamos esse é o pior. Sem fio, né? Esse é o pior. Mas, e já aconteceu muito comigo, inclusive. Eu também, por isso que eu tô falando. Eu tenho trauma disso aí. Mas aqui a gente está ao vivo para todo o Brasil, então... Mas eu acho que a opinião... E isso está acontecendo hoje na nossa sociedade, a discussão da rua está indo para a internet.
e sendo vista por várias pessoas. Então é o torcedor do Fluminense criticando o trabalho dele. Se ele está levando uma crítica de um torcedor como uma opinião que vai interferir no trabalho dele ou no próprio, que ele falou, né, que estão distorcendo, né, a opinião do torcedor, aí já acho que é uma percepção individual do Fernando Diniz. Porque esses mesmos torcedores ou essas mesmas pessoas também devem ter elogiado ele quando na temporada passada ele foi muito bem. Então os elogios vieram também e eu não vi o Diniz também falar sobre isso, né? E aí eu acho que é uma percepção dele. O Flamengo é um time mais organizado, já desde o fim do ano passado. O Diniz está recebendo outros jogadores, tentando ter um elenco um pouco maior, tem sofrido ainda com essa questão de lesões e vai sofrer nessa temporada. O Douglas Costa, né, um cara de histórico de sequência de jogos. O Renato Augusto não é um jogador com histórico de uma grande sequência de jogos. Precisa observar também como eles vão se comportar com Copa do Brasil, que vai começar, Libertadores, fase de grupos, Campeonato Brasileiro, como esses caras vão lidar com essa temporada. Eu acho que até por isso ele precisava de um elenco um pouco mais recheado, mas o Flamengo é um elenco hoje recheado, eu acho que mais inteiro fisicamente, e um time que conseguiu melhorar algo que poucos técnicos pós-Jorge Jesus conseguiram, a fase defensiva. Não é porque tomou apenas um gol e foi com um time, não foi o Tite, mas é um time que consegue hoje, sem a bola, ceder menos espaço para o adversário. E quando o Tite coloca em campo um time para enfrentar o Fluminense, ele sabe que o Diniz gosta da bola e gosta de muitos jogadores no mesmo espaço. Então o Flamengo teve um desafio interessante contra um adversário que costuma agredir muito, tem muito volume. Eu acho que diz muito mais sobre um time que entendeu como jogar e se organizou bem para isso, e por isso hoje o melhor time do Rio de Janeiro. Não é o melhor campeonato, né, Tite, do Brasil, mas é o melhor time hoje do Rio de Janeiro. É o time mais organizado. Uhum. E eu acho até que isso interfere muito no que o Nova Iguaçu vai fazer, aí projetando uma final. Porque se você é um time confiante, como é o Nova Iguaçu, e percebe uma instabilidade do outro lado, você cresce. Foi o que o Nova Iguaçu fez com o Vasco. Ele não vai encontrar isso do outro lado, ele não vai encontrar um time instável, vai encontrar um time confiante e organizado. Isso levou o Flamengo à final do campeonato. Sim, a gente tinha há pouco uma tarja aqui na tela falando que o Rossi chegou a 960 minutos sem levar gols. E óbvio que isso é reflexo de um coletivo, superou não de um mérito, né? Exato, não de um mérito individual. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa versão Flamengo 2024 que trouxe para o seu futebol uma solidez defensiva impressionante. O que o Flamengo sempre precisou. Até quando conquistou, o Flamengo em alguns momentos foi vulnerável, né? Uhum. Porque vivia um momento mágico ofensivamente que mesmo tomando gols conseguia fazer mais e conseguia os títulos. Mas os momentos difíceis de oscilação do Flamengo sempre era cobrado essa insegurança defensiva, né? Era um time que ficava muito exposto pela característica dos seus jogadores que para recompor tinham dificuldade para fazer pelo menos 2 linhas de 4, né? Então, assim, hoje com o Tite, você vê que há uma prioridade de um time disciplinado quando não tem a bola. Não adianta, o futebol, você não vai ficar 90 minutos com a bola nos pés. E o Flamengo, no confronto contra o Fluminense, não teve a posse de bola. Nos 2 jogos, teve menos posse de bola do que o Fluminense. Agora, o Rossi está 960 minutos sem tomar gol. É isso? Isso. 180 foi contra o Fluminense, perfeito? Isso. Exatamente. Sabe quantos chutes o Fluminense deu no gol do Flamengo? Quantos? Nenhum. 0. Aí, nenhum, 0. Mérito da segurança defensiva, da recomposição do Flamengo, do trabalho do Tite. Sim, perfeito. Mas também deficiência do Fluminense. O time que o Fluminense tem, os craques que o Fluminense tem, o time campeão da Libertadores, campeão ano passado Carioca, campeão da Recopa, né, até dito pelo Diniz, e com o treinador que é o Diniz, que eu acho excelente, baita de um treinador, muito bom treinador, não vive o seu melhor momento. Então, assim, as críticas vêm, a cobrança vem. Eu acho que o Diniz não tem que ficar dando muito bola para isso, procurar até, eu particularmente acho que assim,
cara, não vem me contar nada não quero ver programa, não quero ver comentário, porque eu sei que a fase não tá boa, os resultados não vieram, claro que não vai vir elogio, né? O que não pode ter é a falta de respeito. Se o Diniz desabafa ali porque ele foi desrespeitado, usaram palavras assim, ofendendo, aí ele tá certo. Agora, se foi crítica tática, técnica, de escolha, aí assim, cada um tem a sua função, vai comentar, sem desrespeitar, mas eu acho que assim, comentar, olha, eu acho que não é legal, Ganso e Renato Augusto não encaixou, é a minha opinião, né? Cada um dá a sua opinião e respeitando aquilo que o treinador, e nunca contestando o nível que é o Fernando Diniz. Ele é de altíssimo nível, ele é o atual campeão da Libertadores, estava na seleção brasileira, e eu acho que tem potencial para ser treinador da seleção, mas o Fluminense, esse ano, fez um grande jogo contra a LDU na decisão do Maracanã, principalmente o segundo tempo, mas durante a temporada ainda não foi regular, ainda não teve contusões, teve problemas, tem jogador chegando, a preparação atrapalha, foi até o final do ano para o Mundial, veio se apresentar muito tempo depois, poucos jogos para as decisões que teve, inclusive contra a LDU. Agora, é um Fluminense que a gente sabe que vai se recuperar, o Diniz é muito bom treinador, esses jogadores vão melhorar fisicamente e vai fazer um ano muito bom. O Fluminense é candidato a título, mas nesse Carioca, ou nesse início de temporada, não tem sido o mesmo Fluminense. Um time que em 180 minutos de uma decisão contra o Flamengo não dá um chute no gol do Flamengo, não acerta o gol do Flamengo, não é o mesmo nível do time campeão da Libertadores. Isso o Diniz tem consciência, vai trabalhar, os jogadores vão melhorar e o Fluminense tem tudo para fazer um ano muito bom. Mas o momento do Flamengo é melhor. Vamos fazer o seguinte, Fred Esportes, está na tela, daqui a pouco tem sorteio. É isso aí, nação, tá? Então, debate entre o Zinho e o Pascoal falando aí sobre o Flamengo, sobre a chegada do Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, e tem que deixar risada nos comentários, hein, meus amigos, porque o que o Vasco fez da vida dele? Olha só, o maior vexame, um vexame completo, só Deus. Mas tá aí, o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu mostrando ser uma equipe bem qualificada, fez um bom início de temporada aí no Campeonato Carioca, e vamos ver o que pode acontecer nessa final do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo chega muito forte, já 11 partidas sem tomar gols, a defesa que está chamando a atenção de toda a imprensa esportiva, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? O Tite montou muito bem essa defesa do Flamengo, inclusive tivemos hoje um detalhe importante do Eric Pulgar, que foi desfalcado da seleção do Chile, porque ficou lesionado, tá lesionado. Vamos ver se vai se recuperar até as finais do Campeonato Carioca. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.